Salve, salve galera, beleza? Caju em mais um vídeo com vocês, tudo tranquilo? Galera, vamos hoje ver como colocar a sua ASIC no Hive OS, né? Existem ASICs que já possuem firmware próprio e o Hive OS oferece ali o ASIC Hub para aquelas máquinas que não possuem firmware próprio para isso. Eu vou mostrar para vocês como faz essa instalação. Então, dedo no like, se inscreva no canal e vamos para o vídeo. O Hive OS oferece uma solução, além dali do CPU Mine, GPU Mine, o ASIC Mine. Algumas ASICs já possuem um firmware próprio ali do Hive OS, que você atualiza o firmware de sua ASIC e consegue gerenciar ela diretamente no Hive OS. E eu vou mostrar para vocês. Algumas ASICs, ou a grande maioria das ASICs, não possuem esse firmware próprio e eles oferecem um serviço chamado ASIC Hub. Ou seja, você instala em uma máquina um hub de conexão, né? E este hub faz a interface, a intermediação entre a sua ASIC e o seu Hive OS. Lembrando que o ASIC Hub precisa da máquina ligada. Então, se você instalar ele em alguma máquina que não fica ligada, quando você desligar, a sua ASIC perde a conexão com o Hive OS, beleza? Vamos aqui ver no Windows como faz a instalação e depois vamos fazer essa instalação no Linux, utilizando uma própria rig para fazer isso, beleza? Vamos agora aqui no meu Hive OS, estou aqui com ele na tela, né? Vou clicar aqui na minha farm, tem aqui minhas placas de vídeo, minha CPU Mine, né? Vou vir aqui no mais e colocar ADD Worker, beleza? Ele pergunta para mim, é uma rig de CPU, GPU, de HD ou uma ASIC ou FPGA? É uma ASIC, beleza? Então, estou aqui com o Hive On ASIC Hub e o Hive On Firmware. Vou mostrar para vocês o firmware, nós não vamos utilizar nesse vídeo, e depois eu volto para o ASIC Hub. Quando eu clico no Hive On Firmware, ele mostra para mim as ASICs que já possuem firmware próprio pro Hive OS. Então, S19J, S19 Pro, S19, T19, S17. Quando você seleciona ela aqui, ele fala para você baixar esse firmware e atualizar na sua ASIC. Com isso, vai aparecer no Hive OS depois desse firmware novo. E aí você gerencia uma série de coisas diretamente no Hive OS. E existe aqui o ASIC Hub, quer dizer que não tem o seu modelo, vai para o ASIC Hub, né? Então, vindo aqui no ASIC Hub, a gente tem download para o Linux e download para o Windows. Vou clicar aqui no Windows e vou fazer o download do arquivo. Feito o download do arquivo, tá? Posso clicar em finalizar aqui e vamos lá na pasta onde eu fiz o download e executar o arquivo. Isso que eu estou com uma máquina com Windows, tá? Ele vai abrir aqui na minha tela, onde eu quero instalar o ASIC Hub, vou dar um install, bem rápido o processo, não é um arquivo pesado, e eu clico em Finish. Ele vai abrir para mim ali, ó, setup inicial, pedindo a farm hash, a hash da minha farm. Onde eu posso ver isso? Dentro de qualquer worker minha tem isso, e dentro da minha farm, vindo aqui em Settings, eu tenho aqui o Farm Hash. Vindo aqui, ó, Farm Hash. Vou copiar esse Farm Hash, venho aqui e colo o meu Farm Hash. Continue. Ele vai registrar o hub e vai lá, ó, ir para dispositivos. Venho aqui e ele coloca ADD Device, ou adicionar dispositivo. Beleza. Vou adicionar o dispositivo, ele pede para eu adicionar o IP do meu dispositivo. Bom, eu já tenho aqui o IP do meu dispositivo local, que hoje eu faço toda a gestão da minha ASIC, né, o próprio software da Ice River, que é uma KS1. Então eu já tenho o IP local, né, e vou colocar lá no ASIC Hub esse IP. Se você não souber o IP da sua máquina, você pode vir aqui, ó, e colocar aqui um range e ele faz a pesquisa para você desse IP, beleza? Do ADD, adicionar Custom Login and Password. Quando você vai no gerenciador da sua ASIC, ele pede, né, um usuário e senha. Então, você tem que fornecer isso ali para o ASIC Hub, tá? Salvo aqui o usuário e senha, avanço, e aí ele vai fazer o registro desse dispositivo no ASIC Hub. Vocês podem ver aqui, ó, foi adicionado já o dispositivo, mostra lá o Ice River KS1, mostra o MAC address, mostra todas as informações. Pergunta aqui a farm hash, né? Para eu adicionar a farm hash novamente, venho aqui, copio minha farm hash, colo aqui em cima e ele parte ali para o registro da ASIC no ASIC Hub, beleza? E aí o ASIC Hub fica rodando nesta máquina. Lembrando que se eu desligar esta máquina, o ASIC Hub vai perder esta conexão. Então ele tem que ficar rodando na máquina para que funcione sempre, tá ok?
vocês entenderem, né? Se eu quiser acessar o ASIC Hub, eu vou colocar o endereço localhost 2.8800 e eu acesso o ASIC Hub aqui no navegador sempre que eu precisar mexer no ASIC Hub, ele já acessa para mim o ASIC Hub. Se eu for agora lá no RiveOS, já vai estar lá, ó, Peta Linux Config 13, já está pegando ali a velocidade das fãs da minha ASIC, já está pegando a temperatura das duas hashboards e o hash rate de cada hashboard. O que eu posso fazer aqui no ASIC Hub? Eu posso aplicar uma flight sheet, tá? Não apliquei flight sheet ainda, tá funcionando a flight sheet do meu gerenciador da ASIC aqui ainda, tá? Se eu vier aqui, ainda está com esse gerenciador aqui funcionando, tá? Mas a partir de agora, se eu quiser, eu posso mexer diretamente aqui, ó, editar aqui a flight sheet, selecionar pool, selecionar aqui o minerador, setup miner config, fazer as configurações e aplicar por aqui, né? E aí eu gerencio essas coisas diretamente pelo ASIC Hub. Caju, mas por que instalar o ASIC Hub? Porque você vai ter que pagar alguns centavos de dólar pela ASIC agora no seu RiveOS. Às vezes, né, como o gerenciador ele é local, eu não estou aqui no lab e aí eu tenho que acessar remoto uma máquina daqui do lab e aí acessar a ASIC. E nem sempre isso dá bom. Então, o que acontece? Com o ASIC Hub, eu consigo fazer essa intermediação direto no meu RiveOS, que eu estou sempre com ele ativo. Eu estou sempre com ele funcionando, beleza? Então, às vezes, para algumas pessoas, é melhor gerenciar no RiveOS, quando tem muitas ASICs, muitos dispositivos, tem problema de ter uma máquina no Windows, tem problema de ter uma RIG, quem não tem uma máquina adicional, beleza? Então, tá aqui o ASIC Hub funcionando no Windows, a minha KS1 já está aqui e eles vão liberando mais funcionalidades na medida que o firmware vai atualizando, que o Hub vai atualizando, né? Tem uma parte de tuning aqui, tem uma parte de status que vai pegar algumas informações da sua ASIC, né? Tem aqui settings para você mudar aqui o nome da ASIC, dá até a Peta Linux Config, eu posso mudar para outro nome se eu quiser. Tem diversas informações aqui nessas configurações. Tá bom, Caju, mas aí eu não tenho uma máquina do Windows, ou minha máquina do Windows eu desligo, igual você desliga aí no seu lab. Bom, eu tenho várias rigs aqui e eu posso instalar isso direto numa rig e tornar uma rig o meu hub. A rig eu nunca desligo, né? Qual é a minha rig principal? Qual é a rig que mais fica ligada? A que mais dá rentabilidade? Eu vou nela fazer essa parte do ASIC Hub. Eu vou mostrar para vocês agora como a gente faz isso. Então, estou aqui agora na minha farm, né? Já removi a ASIC aqui que eu tinha instalado no ASIC Hub do Windows e vamos fazer por uma rig do RiveOS que fica sempre ligada e fica mais fácil, né? Você pode fazer isso em uma rig de CPU, em uma rig de GPU, em uma rig mista de CPU e GPU, não importa. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, vou clicar em mais ADD Worker, tá? Venho lá em ASIC Hub, e aí agora eu clico em Linux, né? Tá vendo que ele tem aqui, ó, cole esse comando no terminal, ele já dá a informação para você. Vou copiar esse comando, belezinha. Vou aqui nessa minha rig 2686, meu Xeon 2686, né? Parar a mineração dele aqui e vou abrir o Shell. Caju, por que você parou a mineração? Porque ele usa um pouco de processamento enquanto ele faz esse registro, então achei melhor parar. Vou colar ali aquele endereço que eu copiei da instalação, né? E vou dar um Enter. Ele vai fazer o quê? A instalação do ASIC Hub para mim. Se estivesse minerando, o processador ia estar muito lento, poderia demorar mais essa instalação. Feito isso, ele já fala aqui, ó, instalação finalizada, abra localhost 2.8080, né? Isso seria se eu fosse acessar nessa própria máquina. Se eu quiser acessar via Shell, certo? Quando você clica no IP aqui, ó, 10.226.490, eu vou acessar esse 10.226.490, só que no final eu coloco a porta 8800. E aí ele vai abrir para mim aqui o first setup, tá? Entra com o hash da farm, posso vir aqui nessa rig mesmo, né? E pegar o hash da farm aqui, farm hash, vou copiar esse endereço, vem aqui no ASIC Hub, que agora está rodando nesta rig, e vou dar continuar. Vai registrar o hub, mesma coisa, ir para dispositivos, adicionar dispositivo, mesma coisa, do Windows, agora é aqui no RiveOS. Adiciono, coloco aqui o usuário e senha, salvo, dou um next, ele vai registrar o dispositivo, tá vendo lá, ó, KS1, registrou, belezinha, pede para eu colocar de novo o farm hash aqui, volto aqui na minha rig, copio o farm hash, colo aqui em cima e dou um next.
Feito isso, ele vai adicionar agora no meu Linux, né, no ASIC Hub do Linux, que está acessível pelo IP da RIG 2.8800. Quando era no Windows, era o IP da sua máquina do Windows 2.8800. Aqui, como eu instalei em uma RIG que está lá dentro, eu acesso o IP dela 2.8800. Está aqui feito, adicionado o dispositivo. Vou voltar aqui na minha RIG, vou reiniciar o minerador agora e vamos lá na minha farm do HiveOS ver a listagem. Se você olhar, já está a RIG aqui cadastrada, ativou novamente já no HiveOS a minha RIG. Porém, desta vez, o hub que está sendo é o próprio HiveOS, não preciso de uma máquina com Windows. Isso facilita, porque eu não preciso preocupar em deixar outra máquina ligada. E se eu vier no celular, se eu vier no navegador do meu HiveOS, agora eu tenho a minha KS1 funcionando aqui, ó. Posso vir aqui, ó, e colocar aqui, ó, KS1 Caspa. E dou um update worker e agora está listando ali, ó, KS1 Caspa. Está pegando ali a frequência, né, de megahertz da minha RIG, está pegando temperatura de intake, temperatura de saída, está pegando o hash rate de cada hashboard, o total, custom pool, tudo certinho, mas não está utilizando essa flight sheet ainda, né? Se eu clicar aqui e aplicar a flight sheet aqui, ele vai passar a utilizar a flight sheet que eu configurei aqui no HiveOS e não mais esta flight sheet do gerenciador, tá? Ele substitui no gerenciador as informações. Eu nem preciso mais usar o gerenciador se eu não quiser. Posso, a partir de então, utilizar só o ASIC Hub. Então, vimos aí como funciona essa questão do ASIC Hub no Windows e utilizando o HiveOS ou Linux para fazer o ASIC Hub. Lembrando que por tratar-se de um hub, a máquina tem que estar ligada. Então, recomendo que se você tem a ASIC e quer colocar no HiveOS com o ASIC Hub, utilize uma outra RIG sua para fazer essa ponte, como eu fiz aqui, utilizando a de CPU Mine, né? O meu Xeon 2686 lá, sendo o ASIC Hub, funcionando perfeitamente, beleza? E o vídeo de hoje foi esse. Deixa aí na descrição do vídeo pedindo mais informações, deixando outras dúvidas, o que mais vocês querem saber de ASIC que eu vou trazer para vocês. Se gostaram desse vídeo, deixe seu joinha, deixe seu like para a gente saber que o conteúdo está agradando a vocês. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos como esse, que ajuda muito o canal a entregar o conteúdo. Passando aí na tela o endereço do nosso site, julianocaju.com.br. Rentabilidade de CPU, GPU, ASIC. Temos ali a área de links e cupons de desconto para você gerar links de afiliados com desconto, cupons de desconto em lojas parceiras e muito mais conteúdo para você, minerador. Passando na tela agora o endereço do nosso Discord, onde nossa comunidade está incansavelmente trocando informações úteis de mineração para vocês, um Discord restrito aí a membros do canal. Finalizando o vídeo, considere tornar-se membro do canal pelo LivePix, pelo YouTube, apoiando o nosso canal, utilizando nossos links de afiliados, cupons de desconto, que tudo isso, além da sua audiência, ajuda o canal a continuar crescendo. Tô ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo, galera, e fui!